Em dezembro de 2022, estreou na Netflix uma adaptação de um dos contos mais populares da história, Pinóquio. Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Boca Nunes e neste vídeo eu quero falar sobre Pinóquio de Guillermo del Toro. Vamos embora pro vídeo! Pinóquio é um conto voltado para o público infantil e foi publicado em 1883 por Carlo Collodi. Esse conto teve muitas adaptações, também literárias, para teatro musical e também para o cinema, na forma de live action ou de animação. Só que a adaptação, vamos dizer assim, considerada clássica, é a adaptação em desenho animado da Disney de 1940. A Disney trouxe outra adaptação em 2022, mas eu não quero nem falar sobre aquilo. Eu quero falar sobre a adaptação feita por Guillermo del Toro em stop motion. Guillermo del Toro é conhecido e reconhecido por outros trabalhos, até muito elogiados, mas nesse, na minha opinião, ele superou algumas expectativas em relação ao próprio filme e até mesmo a adaptações anteriores. Del Toro trouxe para esse filme algumas coisas que, se não são novidade, pelo menos deram um brilho muito grande. Por exemplo, o uso de stop motion, o ponto de vista narrativo, uma contextualização da história num período específico da história da humanidade, ou seja, a Segunda Guerra Mundial, e ele também transita entre o religioso e o mitológico. A forma como Del Toro mostra questões de valores humanos, a dor pela perda, as relações familiares, aquelas outras coisas sobre ganância, cobiça, entre outras coisas, se não foram profundas, como alguns acham, alguns críticos dizem que foi superficial, pelo menos no meu entender, foi de forma bem competente. Uma coisa que eu achei interessante nesse filme é mostrar o que alguém quer que o outro seja, porque esse alguém espera que o outro seja o que alguém quer. Isso é uma forma bastante egoísta. O outro, ele não pode ser o que ele é, ou ele não é visto como ele é. Esse alguém quer que o outro seja outra coisa. Esse filme aborda isso basicamente na relação entre Gepeto e Pinóquio, e isso fica muito claro num diálogo entre os dois. Esse filme do Guillermo del Toro me surpreendeu em algumas coisas, assim como outros filmes do mesmo gênero. Aliás, se você gosta de análise e crítica de filmes de vários gêneros, se não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal e acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um conteúdo novo, porque aqui nós sempre vamos trazer um vídeo onde nós falamos de vários filmes e séries de vários gêneros. Se você não quer perder um, então faça como eu disse, se inscreva e acione o sininho de notificações. Agora vamos seguir com o vídeo. Existem algumas coisas aí nesse filme que funcionam como se fosse uma metáfora. Os personagens, por exemplo, tem ali o padre, ele tem uma figura meio esquisita, o podestá local, o próprio Conde Volpe, eles têm umas representações simbólicas ali ó, que funcionam como metáforas. O próprio Gepeto, ele está construindo um Cristo de madeira. O Pinóquio também é feito de madeira. Aliás, a madeira dos dois é muito parecida. O Cristo lá com aqueles pregos nas mãos, o Pinóquio, ele é todo cheio de pregos também. E mais, o Pinóquio, ele é visto como uma aberração, quase que como uma obra do mal. Ao passo que temos ali uma outra obra de madeira que é uma coisa santa, uma coisa religiosa, um símbolo religioso. E aí a gente vê essas coisas em conflito umas com as outras. Todos esses elementos, eles estão ali dentro daquele caldeirão que faz parte do conflito, da trama, que é uma história contada pelo grilo falante, o narrador da história. É pelo ponto de vista dele que estamos conhecendo a vida, a trajetória de Pinóquio. E com relação ao grilo falante, tem mais uma coisa interessante. Ele mora no peito de Pinóquio. Bem, o Gepeto, cansado, muito triste, esgotado pela perda de seu filho há muitos anos, ele derruba um pinheiro que tem ao lado da sepultura do filho dele. Então, ele constrói o Pinóquio. Só que esse buraco que tem no pinheiro passa a estar no peito do Pinóquio. E o grilo falante morava ali, antes
do Gepeto derrubar o Pinheiro. E o grilo falante, ele é a consciência, o conselheiro de Pinóquio. E aqui nós temos duas representações bastante interessantes. O coração, que se rende a todas as fraquezas, e a morada de uma consciência que deve manter o ser centrado em um caminho racional. Um filme, para ser bom, ele tem que pegar o seu personagem principal, central, mostrar numa situação lá no começo, e ao longo do filme ele vai vivendo situações até chegar no final e ele ser outro, ele crescer, evoluir. Se com a gente é assim, nunca somos o mesmo de ontem, anteontem, semana passada, o ano passado, por que um personagem de cinema vai ser diferente? E esse Pinóquio de Del Toro é assim. Ele no começo, ele chega, vê um mundo, o que é isso tudo? Ele desconhece tudo aquilo, ele é ingênuo, é desobediente, mas ele é muito curioso, ele faz muitas perguntas, só que as respostas ele não tem, porque as pessoas não querem dar para ele. Até mesmo Gepeto, muitas vezes é estúpido com ele nessas respostas. Se o Pinóquio não teve as respostas que gostaria de ter, porque as pessoas negavam, até mesmo Gepeto, ele vai atrás dessas respostas. E aí temos até alguma relação com o livro, porque à medida que Pinóquio vai em busca dessas respostas e até mesmo fazer coisas para ser aceito pelo próprio Gepeto, ele passa por situações complicadas, ele vai aprendendo muitas coisas, ele vai tendo outras relações de amizade, vai conquistando outras pessoas, e ele vai não só aprendendo, como ensinando outros personagens. E aqui nós vamos vendo a evolução da personagem. No final, o Pinóquio até encontra algumas respostas que foram muito importantes para o desfecho dessa história, que, por sinal, é surpreendente. O Pinóquio, dirigido por Guillermo del Toro, na minha opinião, é um ótimo filme. É um filme para todas as idades. Pode não ter algumas profundidades de personagem ali, ou de tema, de assunto, que alguns gostariam de ter, mas não deixa de ser, sim, um ótimo filme. Inclusive, dá para se comparar com outras adaptações, até mesmo com aquela de 1940 e com outras mais recentes. Na minha opinião, esse Pinóquio de Guillermo del Toro é a melhor adaptação de todas. E é isso aí, pessoal. Essa é a minha opinião sobre essa adaptação de Guillermo del Toro para um dos clássicos da literatura infantil, Pinóquio. Se você já assistiu a esse filme, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você achou? Você concorda em alguma coisa que eu falei? Discorda de alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, teu joinha. Se não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e acione o sininho de notificações. Porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!